Salve, 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 rapaziada! Tudo certo com vocês? Como vocês estão? Espero que todos estejam bem, espero que todos já estejam recuperados de mais um revés do Atlético. Mas eu acho que daqui pra frente, enquanto o Atlético ainda tiver chances, eu volto a dizer, o Atlético acho que tem muitas chances nesse campeonato, nesse momento ainda da competição, ainda é muito possível o acesso, mas eu acho que é importante a gente trazer um entendimento. E eu acho que um dos principais entendimentos que a gente precisa trazer é porque o Atlético é um time tão pipoqueiro na reta final. E eu trago esse tema não numa tentativa de agredir o Atlético, os jogadores do Atlético, nada nesse sentido. Eu trago esse tema pra gente tentar desmembrar. O que faz o Atlético, 3 jogos seguidos, 3 possibilidades de vitória seguida, ter entregado resultados? O que faz o Atlético ter perdido 7 pontos, sendo que ele tinha vantagem no resultado, para que tivesse mais 7 pontos e naturalmente tivesse no G4. É um problema muito sério, gente. É um problema que afasta a gente do G4. Não dá pra jogar bem só 45 minutos, 50, 60. Não dá pra se satisfazer com isso. E ano passado foi a mesma situação. Quantos e quantos e quantos pontos a gente não perde na reta final dos jogos? Que problema patológico é esse que a gente vive? O Clube Atlético Paranaense é uma instituição futebolisticamente imatura. Porque independente da conclusão que a gente chegar aqui, o que eu vou trazer é que, independente do elenco de 24 ou de 25, é uma instituição imatura para controlar jogos no momento final. Eu vi Palmeiras e Grêmio, e assim, é óbvio que o Palmeiras tem mais qualidade que o Atlético, mas eu vi Palmeiras e Grêmio. Palmeiras faz um gol com 2, 3 minutos do primeiro tempo e segura o jogo completamente durante mais quase 100 minutos. Matando o jogo, ficando com a bola. Quando precisou se defender, se defendeu. Ah, beleza, Thiago, mas é o Palmeiras. E a gente é o Atlético no contexto que a gente tá, pô. Se a gente não entender que a gente, pô, tá no contexto que a gente é superior aos outros, fudeu também. Então, assim, eu trouxe a lista, uma lista aqui pra gente debater. Acho que pode agregar um pouquinho ao debate. Dos jogadores que entraram nos últimos jogos, tá? Alguns entraram mais de uma vez, mas todos os jogadores que entraram ao longo das últimas partidas do Atlético pra gente fazer ter um brainstorm aqui. Por que o Atlético é um time tão pipoqueiro da reta final dos jogos? Entraram ao longo desses jogos o Juliano é um meio campo com 35 anos, entrou Gaston Benavides com 29, entrou Leozinho com 26, Renan Peixoto e Kevin Viveiros entraram em algum momento e os dois têm 25 anos. Filipinho entrou em algum momento com 23. Isaac, 21. Riquelme, 20. Dudu, 19. João Cruz, 19. Arthur Dias, 18. Vamos lá. Vamos partir de um princípio aqui. Nos últimos 2 jogos, o Atlético ele sofre o empate graças a pênalti. Dudu, 19 anos e Arthur Dias, 18 anos. É óbvio que a situação da base é uma situação complicada. Você botar esses garotos de alguma forma improvisados na ala esquerda é um insight importante da gente entender que as coisas não estão dando certo. Arthur, 18 anos, Dudu, 19. Repito. Mas aí eu pergunto pra vocês. São 2 jogadores jovens, de muito potencial, que entram improvisados. Cadê o lateral esquerdo? Cadê um lateral esquerdo reserva ou um ala esquerdo reserva para substituir o Patrick? Porque isso aqui para mim é muito sintomático. Porque se você pegar o jogo contra o Volta Redonda também, o segundo gol do Volta Redonda é uma falha ali pela esquerda. Então você tem 3 gols sofridos pelo lado esquerdo, porque ou é o Patrick, ou é o Esquivel, ou você cria um cenário de muita estabilidade por ali. Então, para mim, isso deixa mais claro uma brecha que a gente tem no elenco. A gente se sente muito seguro com o Esquivel, mas ou a gente depende de um jogador como o Léo Derek, que também é mais um jovem e naturalmente também pode sentir esse cenário, ou a gente vai... Pô, não sei o que fazer.
Porque por enquanto é jovem, jovem, jovem por ali que não tá dando conta do recado. E quando o Mendonça jogou ali, também não deu conta do recado. Quem pode ser esse ala esquerda? Eu testaria o Isaac, mas eu tenho medo do efeito ser o mesmo. Porque a história ela é muito parecida. Muito parecida. Você vai botar um improvisado por ali, o time vai forçar o jogo ali. O América claramente forçou o jogo pela esquerda. Em algum momento a gente vai ter um cenário de instabilidade e vai ser o gol dos caras. Então o mercado, a gente fala muito sobre volante, mas a lateral esquerda também é um grande problema. Talvez a gente trazendo um volante, quem sabe a gente pode empurrar o Filipinho para a ala esquerda também, mas é mais uma improvisação de um jogador jovem. E sabe por que isso tudo? Porque a gente não pode contar com o Fernando. Porque o Fernando, tecnicamente, é abaixo de qualquer precedente. Na teoria, ter um lateral esquerdo reserva, o jogador da posição, o jogador que pudesse agregar nesse sentido, teria nos preservado de muitos problemas. E assim, eu questiono algumas substituições do Odair. Por exemplo, essa insistência no Leozinho. Eu espero agora, com a volta do Isaac, com o retorno do Isaac, que a gente veja cada vez menos o Leozinho. Mas eu vou repetir a lista aqui pra vocês, tá? Juliano, Benavides, Leozinho, Viveiro, Jana Peixoto, Filipinho, Isaac, Riquelme, Dudu, João Cruz e Arthur Dias. Sabe quantos jogadores a gente, na teoria, tem ali pra matar a bola, pra fazer o jogo morrer? De todas essas substituições? Duas, Juliano e Riquelme. Riquelme vindo de lesão. Riquelme vindo de uma cirurgia de apendicite. E o Juliano, um jogador mais velho. Cadê o jogador pra manter a posse com o Atlético? Tem o João também, né? Tem o João. Mas eu acho que é sintomático, assim. Que é sintomático. O Atlético, mesmo com a entrada desses jogadores, não consegue ficar com a bola na reta final dos jogos. E você vai se expondo, e você vai se expondo, e você vai se expondo. Porque pro próprio Odair, ele fala pro João, João, você é meio, Juliano, você é meio. Então, de alguma forma, é mais uma brecha no elenco, ou mais uma brecha no sentido de preparar jogadores para fazer determinada função, que assim como na lateral esquerda, a gente não tem jogadores para fazer com que a bola fique com o Atlético. O Atlético é um time desconfortável com a bola. Por isso que a gente pede reforço o tempo inteiro. O Atlético é um time frágil com a bola. Frágil para rodar, frágil para encontrar caminhos, frágil para entender o que quer. Eu acho que se você tem um projeto ali com o João, não, João, você vai ser meu 8, você não fica botando o moleque só em 20 minutos finais para fazer o papel. Se você tem ali um projeto, não, quero utilizar o Riquelme, você começa a utilizar mais o Riquelme porque o jogador vai assumindo a responsabilidade da função. Mas ficar botando em algum momento Juliano, em outro momento Riquelme, em outro momento João, são jogadores que de alguma maneira tem que se adaptar ao time, tem que se adaptar à função, tem que se adaptar a esse compromisso de ter mais a bola. E a gente tá falando aqui de brechas do elenco. Eu acho que a gente poderia ter um cenário de não sobrecarregar tanto essas brechas no elenco. E como isso? Convertendo as chances. O Atlético ainda é um time que perde muitos gols. Mas se o Atlético tivesse um elenco um pouquinho mais maduro e um pouquinho mais amplo em algumas posições, a resposta talvez tivesse sido outra. A resposta talvez tivesse sido outra nesses jogos. Então, assim, a ala esquerda é um problema e o meio-campo é um problema. A ala esquerda é reserva e o meio-campo. É a resposta que eu posso trazer pra vocês. Porque é um time tão pipoqueiro na reta final dos jogos, porque faltam jogadores em peças-chave. Em situações que o time vem sofrendo, situações claras.